Olá, esse é o NetSpeed Comunica e continuando a nossa série sobre a reforma tributária retrospectivas de 2025, nesse vídeo nós vamos ver o IVA, IBS e CBS na prática. Separamos aqui para vocês dois exemplos, tá? Um onde a indústria vai vender para o distribuidor e o segundo, o distribuidor vendendo para um cliente final. E vamos finalizar também esse vídeo falando para vocês sobre o mecanismo de controle do split payment. Então vamos lá. Pessoal, primeiramente vamos falar sobre a engenharia do IVA, IBS e CBS na prática, tá? Então o primeiro choque aqui de realidade em 2026 é a base de cálculo. Então com o ICMS, o imposto ele fazia parte da sua própria base. E a partir de agora, a base ela será líquida, tá? Então o IBS e CBS são calculados por fora. Nós aqui da contabilidade sabemos, né, aquele conceito do sistema antigo, né, que é o sistema por dentro, e o sistema novo agora de cálculo por fora. No modelo antigo que será substituído, o imposto ele era considerado, pessoal, parte aí do preço final da mercadoria. Isso criava, de certa forma, um fenômeno, né, chamado imposto sobre imposto. Nós contadores sabemos muito bem como funciona. O que é que acontecia se um produto ele custava lá R$100, tá, com alíquota de 18% do ICMS, o imposto ele não era calculado exatamente sobre os R$100. Na verdade, os 18 já estavam embutidos ali. O novo sistema, a partir agora de 2026, com a entrada, né, experimental, e lembre-se, nós estamos ainda no experimento do IBS, tá? E do CBS também, em alíquotas bem específicas. Bom, o Brasil adotando agora esse padrão novo, né, o padrão do IVA, que é um padrão internacional, o preço do produto, pessoal, ele vai ser definido sem o imposto. Então, se o produto ele vale lá R$100, com cálculo, né, digamos que ele vai ter por exemplo, um IVA de 25%, ele simplesmente vai adicionar esses 25% ao valor final do produto. O resultado é que o valor final vai ser de R$125. Nós vamos ver aqui detalhes, tá, sobre esses cálculos, então nos acompanhe. Pessoal, trazemos aqui para vocês um exemplo, tá? Esse exemplo é da cadeia de valor de um equipamento. Então, vamos ver a venda de um produto e a não cumulatividade plena. Vamos aqui simular uma venda, tá? Uma venda robusta para a gente entender melhor esse princípio da não cumulatividade. E nós vamos acompanhar uma venda de uma máquina industrial no valor de R$50 mil. Vamos lá. Nesse exemplo, nós vamos entender a formação do preço, o cálculo por fora. Nesse passo A, nós vamos ver a indústria vendendo para o distribuidor. Temos primeiro o valor da máquina no valor de R$50 mil, depois o CBS, que nesse exemplo é 8,8%, no valor de 4.400, o IBS, exemplificando aqui 17,7%, no valor de R$ 8.850. Aqui, pessoal, a gente vai ter o total da nota fiscal. O total da nota é de R$ 63.250. O que é que vai acontecer no pagamento? O split payment ele vai reter esse valor de R$ 13.250 de impostos, pessoal. Por isso a indústria ela vai receber apenas o valor líquido, tá? Então, nesse caso aqui, o valor total da nota é de R$ 63.250 e o consumidor, né, ou o distribuidor, ele vai ver, pessoal, exatamente quanto ele está pagando pelo produto e quanto ele está pagando de tributo. Então, não vai haver essa questão de imposto sobre imposto, perfeito? Em relação ao mecanismo do split payment, o split payment, pessoal, como é que ele vai funcionar? Quando o distribuidor ele pagar essa nota, tá, no valor lá de R$ 63.250, o banco ou a plataforma de pagamento ele vai identificar os tributos e dividir o dinheiro de maneira automática. Então, para a indústria vai ficar R$ 50 mil e para o governo vai ficar o valor de R$ 13.250. O choque aqui, pessoal, é justamente isso. Antigamente a empresa ela recebia esse valor total, né, o valor cheio de R$ 63.250. Ela usava esse dinheiro como capital aí de giro e só pagava o imposto no mês seguinte. Agora esse imposto ele nem vai chegar a entrar na conta da empresa, ok? Tem uma estratégia que é muito interessante aqui para os contadores, é justamente atuar aí como consultor de vendas. Por quê, pessoal? Para evitar erros na precificação, tá? Então, por exemplo, se a indústria mantiver aí o valor de R$ 50 mil, achando que o imposto já está lá, ela vai ter uma perda, né? Uma perda aí de margem, inclusive uma perda imediata das margens que ela vai trabalhar. Então, é interessante o contador direcionar para a gestão financeira, tá? Questões de argumentações também na hora de venda. Então, o contador ele pode ajudar o vendedor a explicar como é que o distribuidor
ele está gerando um crédito, então ele gera um crédito imediato para esse distribuidor, para ele pagar lá esse valor no imposto na entrada, ok? Aqui, ó, o distribuidor ele vai vender para o cliente final por R$ 80.000. Vamos entender os conceitos aqui de débito, divisão de CBS, tá? Crédito. Vamos lá. Primeiro ponto, a questão de débito. Então, a saída sobre os R$ 80.000 vai gerar-se R$ 21.200 de IVA, tá? Nesse exemplo aqui, nós vamos trazer o IVA a 26,5%. Bom, quando o distribuidor ele vende esse produto, né, ele vai precisar, obviamente, aplicar uma alíquota cheia desse imposto, que é justamente essa. O cálculo é bem simples aqui, né? Nós vamos pegar 80 mil, multiplicar pela alíquota, por exemplo, de 26,5% para a gente obter esse resultado. Como será feita a divisão? A divisão vai ser feita entre CBS e IBS. Então, o CBS, nesse exemplo, vai ter 8,8%, gerando aí 4.400. Embora o IVA, pessoal, ele seja visto aí como um imposto único, né, pelo contribuinte, ele é composto por essas duas divisões, né, justamente o CBS e o IBS. No caso aqui, ó, a gente tem um crédito também de entrada, tá? No valor de 13.250 que já foram pagos lá na compra da indústria. Então, para evitar o efeito cascata, né, pagar esse imposto sobre imposto, né, o distribuidor ele tem direito, pessoal, a um crédito referente ao imposto que a indústria já pagou quando vendeu, tá, esse produto para ele. Nesse exemplo aqui, quando o distribuidor ele compra da indústria, já houve um pagamento lá de R$ 13.250 do imposto lá na etapa anterior. Então, esse valor ele não precisa ser pago novamente. O distribuidor ele vai guardar esse recibo como um crédito tributário, tá bom? Então, o imposto a recolher será de apenas a diferença no valor agora de R$ 7.950. Bom, o valor, pessoal, do distribuidor, o valor que efetivamente o distribuidor vai pagar aí ao governo é apenas esse imposto sobre a margem que ele criou, tá bom? Então, lembramos aqui a vocês, ó, débito da venda menos o crédito da compra vai ser igual o imposto a pagar, tá? Então, 21 mil menos aí o 13.250, a gente vai ter um saldo de 7.950, tá bom? Vamos lá, vamos entender mais informações aqui. Bom, o imposto, ó, ele vai incidir apenas sobre o valor adicionado, tá? Lembre-se disso. O valor adicionado aqui, no caso, é a margem, né? O valor de R$ 30.000 da margem do distribuidor. Se o distribuidor ele comprou material de escritório, energia elétrica, ou até mesmo contratou aí consultoria para evitar, para realizar essa venda, tudo isso vai gerar um crédito financeiro que ele vai abater também lá dos 7.950, tá? Em 2025 isso era impossível para a maioria das empresas e a partir desse ano, agora 2026, nós vamos começar a aprender como vai funcionar esses créditos, ok? Ponto aqui interessante, né, para a gente finalizar é o mecanismo de controle, o split payment. Vamos entender como ele funciona, pessoal. Primeira questão é a inteligência do sistema, o nó bancário. O que significa esse nó bancário? O split payment ele funciona basicamente através de um protocolo de comunicação direta aí entre a nota fiscal eletrônica e o sistema de liquidação bancária, Pix, cartão de crédito, tá? Boletos também. Então, quando o cliente ele emitir a nota lá, um exemplo, a nota lá de R$ 10.000, o documento ele vai gerar, tá? Ele gera uma instrução lá de divisão vinculada a um código de barras ou chave Pix automático. Quando for feito o pagamento, já automaticamente o valor do imposto vai cair lá no governo, beleza? Bom, conflito aí de fluxo de caixa. O que significa esse conflito de fluxo de caixa? Bom, imagina aí que o seu cliente, né, um prestador de serviço, ele fatura, sei lá, R$ 10.000. No modelo antigo, ele recebia, né, esses R$ 10.000 no dia 5. Então ele pagava a folha, pagava aluguel, ele investia o dinheiro, né? E ele só pagava os impostos lá, sei lá, um valor lá de R$ 1.500 de imposto só no dia 20 do mês seguinte. Então, no novo modelo, pessoal, no momento em que um tomador de serviço ele paga a nota fiscal, o banco, de maneira automática, já vai desviar aquele valor do imposto, né, do CBS, de IBS, de R$ 1.500, direto. Então, você só vai receber R$ 8.500, beleza? Vamos lá, continuando aqui. A garantia do crédito, né, o compliance aqui digital. O que significa isso? Bom, aqui entra o papel, tá, estratégico do contador
Por quê, pessoal? Porque o crédito de IBS, né, crédito de IBS e CBS, do comprador agora está condicionado à efetividade do split payment. Ou seja, se houver, né, uma retenção lá no pagamento, o crédito ele é considerado no momento, ou seja, ele é homologado lá e irretratável. Então, se o pagamento foi feito por fora, tá, dinheiro vivo, sem nenhum registro, o imposto ele não vai ser recolhido via split. Então, o comprador ele perde de certa forma o direito ao crédito, tá? Um exemplo, imagina uma empresa lá que ela compra 50 mil reais de insumos e o fornecedor ele tenta burlar o sistema usando o split. Então, essa empresa ela vai perder cerca de 13 mil reais de créditos tributários. Agora, em 2026, comprar, por exemplo, de quem não usa a questão do split payment, né, vai acabar gerando um prejuízo aí direto no lucro. Tudo bem que nesse ano nós estamos aí num ano onde tudo vai iniciar, né? A gente está nos testes ainda, mas todas as notícias, inclusive sobre o split payment, a gente vai trazer aqui para vocês no portal, perfeito? Bom, opções não financeiras, né? Trocas de mercadorias, como assim? Bom, imagina, pessoal, aí que como split payment, né? Não vai haver dinheiro envolvido, ok? Entendam isso. Split payment é questões bancárias, né? Pagamento Pix, crédito, cartão de crédito, boleto, tudo é pelos bancos, tá? Como na troca ou no pagamento com criptoativo, beleza? Então, em 2025, a regulamentação ela definiu que, nesses casos, o recolhimento ele deve ser feito via guia de liquidação específica, né? Ou seja, os mecanismos lá de apuração. O contador ele precisa monitorar as exceções, tá? Lembra-se disso, de maneira diária, para não passar aí, para não acabar gerando nenhum tipo de passivo por falta de retenção na fonte dessas informações, ok? Então lá nos próximos vídeos aqui, no próximo, né, que a gente vai trazer para vocês, nós vamos falar sobre o imposto seletivo e as alíquotas diferenciadas, tá bom? Mais 2 episódios sobre essas, mais um episódio, no caso, né, sobre o imposto seletivo, mas nós temos ainda 2 episódios para terminarmos a nossa retrospectiva, tá bom? Fique por dentro do NetSpeed Comunica e receba as principais atualizações no seu celular.